Olá, boa tarde, oitavo B, tudo bem com vocês? Estão me vendo, ouvindo? Tá tranquilo? Sim, Beleza. Tarde, para quem tá falando ali, tarde. Então a gente vai começar com a correção da análise sintática, que ficaram faltando duas orações, certo? Vamos lá. Cadê minha análise? Aqui. Esqueci só de compartilhar a tela, aí não vai dar certo, né? Se eu não compartilhar. Vamos lá. Pronto, estão vendo a minha tela? Ai, deixa eu pegar o meu Skype aqui do celular para falar com vocês. Espera aí. sim, pro. Tá, deixa eu entrar no Skype aqui. Oitavo B. Aí, beleza. Então vamos lá. Faltavam estas duas. Certo? A bolinha e o carrinho pertence ao Gabriel. Verbo pertencem. Quem pratica ação é o meu sujeito, a bola e o carrinho. Classificação do sujeito, tenho que ver os núcleos. Quais são? Bola, carrinho. Dois núcleos, sujeito, composto. O que eu falo desse meu sujeito é o meu predicado. Não está conseguindo ver minha tela? Tem mais alguém que não está vendo? Para mim está acusando que está compartilhada. Tem mais alguém que não está vendo? Ô, Pro, eu tô conseguindo ver tranquilo. Tá vendo? Então, João, faz o seguinte: sai e volta para a reunião pelo mesmo link. Aí vê se você consegue visualizar minha tela. Que às vezes dá certo, né? Tem que sair, entrar, e às vezes dá certo. Então, o que eu falo do meu sujeito é meu predicado. Pertencem ao Gabriel. Núcleo do predicado, vou olhar para o meu verbo. Pertencem. Eu sei o que significa ação de pertencer? Sim, então é núcleo do meu predicado. Se eu sei o que significa esta ação, é um predicado verbal. Olhando para o meu verbo pertencer. Ele pede complemento? Se eu falo assim, a bola e o carrinho pertencem. Agora conseguiu, João? Tá conseguindo ver agora? Tá ok? Então acredito que sim, né? Se eu falo que pertence, você vai falar pertence a quem? Então precisa de um complemento. Neste caso, ao Gabriel é o meu complemento. Ao Gabriel, complementa apenas o verbo ou também dá uma característica aqui para o meu sujeito? Complementa o verbo. Então, é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o meu verbo: tem ou não tem preposição? Pertence a quem? Eu tenho uma preposição. Então, é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, o meu complemento é objeto indireto. Olhando aqui para o meu sujeito, tenho adjunta de nominal? Tenho, porque eu classifiquei que bola e carrinho são núcleos, então eu vou ter o artigo a e o artigo o como adjunta de nominal. E aqui no meu complemento ao Gabriel, eu também tenho. Eu tenho a preposição a e tenho o artigo o. Entra mais um o. Deixa eu colocar entre parênteses que é do a, preposição, mais o artigo. Então, nós estamos pegando este artigo aqui para colocar aqui, certo? E adjunto adverbial não temos. Tudo bem nesta, na letra K? Dúvidas? Não, tá bom. Vocês tiram print, tiram instantâneo, ou já corrigiram e eu posso subir? Porque cada sala faz uma coisa, né?
Posso ir para a próxima? Nevou. Beleza, obrigada. Nevou. Eu tenho a ação aqui, um verbo. Quem praticou a ação? Eu sei que é o fenômeno da natureza. Ninguém faz esta ação. Então, eu não tenho sujeito. Obrigada, Matheus. Se eu não tenho sujeito, a classificação é inexistente. Não tenho sujeito, apenas o meu verbo, ele passa a ser o meu predicado. Sei o que significa ação de nevar, é núcleo do meu predicado. Se eu sei o que significa esta ação, é um predicado verbal. Olhando para o meu verbo, se eu falo nevou, dá para entender a ação? Vai pedir complemento? Não precisa, eu falo nevou, já imagino toda a minha ação. Não pede complemento, então é um verbo intransitivo. Complemento, não tenho mais nada, não tenho a classificação, não tenho adjunto adnominal e não tenho adjunto adverbial. Certo? Dúvidas nesse? Não podemos passar para o adjunto adverbial, lá para a correção? Agora nós vamos para a página 16. Nós vimos aqui, vocês viram todos os adjuntos adverbiais, página 16. Mas vamos trabalhar com essas daqui. Tempo, lugar, modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade e causa. Sim, no caderno de atividades 1. Obrigada, João. Deu um instantâneo ali para quem perdeu. Então começa assim. Sublinhe os adjuntos adverbiais no trecho do verbete enciclopédico a seguir. Tarsila do Amaral estudou em colégios paulistanos e depois, em 1902, no Sacré-Cœur de Barcelona. O que eu tenho como adjunto adverbial? Quando vocês tiverem locução, pode colocar para mim a primeira e a última palavra, tá? O que vocês encontraram aqui de adjunto adverbial nessa primeira? Quem que é o Osório Meninas que entrou? Ah, tá. Ah, mas estava como Celine ou Marcele? Antes. Depois, sim, é uma locução, é uma adjunta adverbial. O que mais? De Barcelona, que tem que deixar juntinho. Então, de Barcelona depois o que mais? Ixi, tem um monte de coisa ainda. Em colégios também, porém sobrou paulistanos. Paulistanos se refere a colégios. Então, tudo junto. Sim, aqui também. E só faltou um. Ver se vocês já colocariam o que não percebi. Não. Exato. 1902. Então, tudo isso daqui é adjunto adverbial neste período aí. Certo? Exercício 2. Podemos ir para o 2? Sim. Sim. Beleza. Leia o trecho do verbete de Tarsila do Amaral e assinale a alternativa ou alternativas em que é um adjunto adverbial. Casou-se pela primeira vez, dedicou-se à modelagem em 1916, no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, William Zadig. No ano seguinte, estudou pintura com o acadêmico Pedro Alexandrino e inaugurou seu primeiro ateliê.
Então, nós temos a letra A, que é a modelagem, B, em 1916, C, em São Paulo, D, no ano seguinte e E, seu primeiro ateliê. Qual ou quais alternativas que nós temos adjuntos adverbiais? B, C, D, isso? Certinho, B, C, D. Aê! Três. Com base na frase, ao se deparar com perigo, ela agiu calmamente. Assinale verdadeiro ou falso. Aliás, coloque B para verdadeiro e F para falsa. Calmamente é um adjunto adverbial de modo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O adjunto adverbial calmamente modifica a palavra perigo. Calmamente está se referindo a perigo. Falsa. Calmamente é um adjunto adverbial de tempo. Falsa. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal agiu. Verdadeira. E o adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal deparar-se. Aqui na frente. Não. Certinho. Gabaritaram aí. E em qual das alternativas o adjunto adverbial modifica um adjetivo? Na letra A, todos estavam bastante ansiosos, ou B, ontem trabalhamos bastante? Aê, na letra A. Próxima. Se alguém tiver perdido, só me fala que eu volto, tá? Leia o texto a seguir e faça o que se pede. A história que estou prestes a contar se passa em 1931, sob os telhados de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Estou na página 17 do Atividades 1. Mas antes de virar a página, quero que você se imagine sentado no escuro, como no início de um filme. Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Atravessará correndo as portas de um saguão lotado. Vai avistar um menino no meio da multidão e ele começará a se mover pela estação. Siga-o, porque este é Hugo Cabret. Está cheio de segredos na cabeça, esperando que sua história comece. Professor H. Alcofrisbas. Aqui, ó, 3 e o 4. Vou tirar o instantâneo que vocês têm tudo aí na conversa. Aí fica mais fácil até para vocês. Obrigada, João. O adjunto adverbial na tela exprime circunstância de modo, lugar, tempo ou intensidade. Isso. E esse adjunto adverbial modifica a expressão o sol, aqui ó, na tela, ou a locução verbal vai nascer. Exato, vai nascer. Dá outro instantâneo aí. Por favor. Obrigada. 6. Reescreva o trecho a seguir, retirando todos os adjuntos adverbiais. A história que estou prestes a contar se passa em 1931, sob os telhados de Paris. Aqui eu tenho adjunto adverbial nesse trecho? Se eu tiver, coloca para mim qual que eu tenho para a gente tirar. Se passa, não. Em 1931, sim. Aqui, esse daqui é uma locução, sim. Tem mais algum nessa linha? Tem mais um. Sim, sob os telhados de Paris. Então, aqui e aqui. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret. Até aqui tem alguma coisa que eu posso tirar, que é o adjunto adverbial? Exato, aqui. Que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Tenho mais aqui? Aê, Raquel, parabéns! Aniversário!
Só não dá para cantar parabéns aqui. Acho que daria microfonia. Felicidades, viu? E aí, cadê os advérbios? Não tem mais? Aqui, ó. Certa vez, muito tempo atrás e o para sempre. E aí o livro pede para vocês reescrever sem os adjuntos adverbiais. Então fica assim. A história que estou prestes a contar se passa. Tiramos o em 1931. Sim, o aqui também. E tiramos também sobre os telhados de Paris. Aí continuamos. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret que, tiramos, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida. E tiramos o para sempre. Depois de feito isso, ao comparar sua reescrita com o texto original, o que mudou? O que está de diferente? Eu tirei os adjuntos adverbiais. E o que mudou no meu contexto? O que vocês sentiram de diferença? O sentido do contexto? No contexto, o que mudou? Aqui nós temos um monte de coisa que aqui nós não temos. O que dá de diferença em uma e outra? Mudou o sentido? Não, não mudou o sentido, não. Não. Deixa eu ver, tem gente digitando, vamos ver. Mudou. Aqui, ó, tá até já. A gente afirma que mudou. Está perguntando qual foi a mudança. Isso, Nicole. Não fala onde acontece, em que ano, nós perdemos esses detalhes. Tudo que tem circunstância de tempo e lugar, nós perdemos nessa reescrita. Isso, Mariana, certinho. Quanto aos adjuntos adverbiais eliminados no trecho, quais deles causariam maior prejuízo para a compreensão do texto? Se eu tirar todos, ou um ou outro, qual que causa maior prejuízo? Alguns pode ser que eu possa retirar que não vai ter influência mesmo, mas outros não. Quais que causaram estranheza na hora que a gente leu aqui a reescrita? Exato, Léo. Em 1931, e o lugar, né, sob os telhados de Paris. Esses dois, quando nós retiramos, a frase ficou sem sentido. A história que estou prestes a contar se passa. Tá, você vai perguntar, se passa quando, se passa onde, né? Então ficou faltando essa parte, aí dá realmente um prejuízo para quem está lendo. Instantâneo, por favor. Ou eu posso passar? Sem instantâneo também? Aê! 7. Geralmente é possível mudar a posição de um adjunto adverbial na frase sem que haja mudança de sentido. Mas, às vezes, dependendo da localização, o sentido pode mudar. Observe. Aqui, você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Assinale a alternativa ou as alternativas em que houve mudança de sentido da frase ao se mudar de lugar o adjunto adverbial aqui. Letra A. Você conhecerá aqui um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. B. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que, e aqui, certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E letra C. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Qual ou quais que o advérbio aqui teve mudança de sentido na frase? A letra C. Sim.
Não. Letra A, não. Letra B e letra C. Certinho? B e C. 8. Tendo em vista a mudança de lugar do advérbio, do adjunto adverbial aqui, que palavra esse advérbio modifica em cada uma das versões a seguir? 1. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. 2. Você conhecerá um menino chamado aqui Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E 3. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Que ordem que nós colocamos aqui? Descobriu pertence à frase 1, 2, 3, conhecerá 1, 2, 3 e chamado 1, 2, 3. Que ordem que ficou aqui para vocês? A primeira, o advérbio aqui mudou o quê? O descobriu, conhecerá, o chamado. Isso. 3, 1, 2. Certinho. Como você classificaria o adjunto adverbial em zoom no trecho? Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Qual é a classificação desse adjunto adverbial? Exatamente, modo. Observe as duas frases. 1. Chegou à noite. 2. Chegou à noite. Qual a diferença de sentido entre elas? E aí? Aqui eu tenho que fazer minha análise sintática para descobrir, né? Isso, na primeira, chegou à noite, se refere que já está de noite. Exatamente, João. Certinho. E a 2? Exatamente, a 2 significa que alguém chegou no período da noite, certo? Classifique sintaticamente os termos destacados. Então, a primeira, à noite. Qual que é o papel que ela faz aqui? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. O que é na primeira? Aqui, ó. Já que os sentidos são diferentes, então a análise sintática também é diferente. Complemento? Vamos lá. Verbo é chegou. Quem praticou a ação de chegar? Não foi a noite? Então aqui a noite é sujeito. E neste contexto é é o tempo em que a noite chegou. Então, 1 é sujeito e o 2 é advérbio. Certo? Qual das duas orações em destaque funciona como adjunta adverbial? A tarde foi bem agitada ou sairemos à tarde? Letra A ou B está como adjunta adverbial? Um é sujeito e o outro adjunta adverbial, igualzinho aqui. Qual delas que é adjunta adverbial? A ou B? B? Sim, letra B.
Posso ir para a próxima? Alguém está vendo? Aê, obrigada, João. 12. Um dos motivos de haver ambiguidade, ou seja, mais de um sentido possível em uma frase, é a localização do adjunto adverbial. Veja o exemplo a seguir. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Qual é o duplo sentido que eu tenho nesta frase? Vocês conseguiram fazer essa? Tem dois sentidos. Vamos lá. Em um deles, as pessoas estão frequentemente lendo romances de aventuras. Então, pessoas que leem romances de aventura frequentemente. Primeiro sentido é esse. No outro, as pessoas que leem os romances de aventura frequentemente têm os sonhos espetaculares. Então, o primeiro passo são as pessoas que leem romances com frequência, e o segundo é que essas pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. Letra B. Assinale as possibilidades de reescrita que resolveriam a ambiguidade dessa frase e manteriam o texto correto. Aí nós temos a 1, 2 e a 3, que poderia resolver a ambiguidade, ou uma ou duas. Deixa eu ver. Não, frequentemente já faz parte da outra análise. Então é só 1 e 2. Pessoas que leem frequentemente romances de aventura têm sonhos espetaculares. 2. Pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares frequentemente. Qual delas que tiraria ambiguidade? Teria um sentido só. 1, a 2 ou as duas? Nenhuma delas? As duas estão erradas? As duas estão certas. E assinale a alternativa que a frase que é o adjunto adverbial frequentemente se refere diretamente ao verbo ler. Frequentemente, pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. Pessoas frequentemente que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. E pessoas que leem romances frequentemente de aventura têm sonhos espetaculares. Aqui, o que se refere ao verbo ler é a terceira. Então, a 1 e a 2 é a ambiguidade e a terceira é o verbo ler. Certo? Beleza. Classifique os adjuntos adverbiais destacados. Há praias lindas no Nordeste. Naquele dia tudo ficou mais claro e ficamos bastante contentes com a notícia. No Nordeste, qual que é a classificação do adjunto adverbial? Lugar? Sim. Naquele dia? Aí, todo mundo pondo lugar certinho. Tempo. E ficamos bastante contentes com a notícia. Exato. Lugar, tempo e intensidade. Não, intensidade. Aqui, ó, ficamos bastante, ficamos muito, demais. Então, é intensidade. Beleza? Posso ir para a próxima? Para 20? Pontuação. Página 20. Série infantil de Cão Hambúrguer, Que Monstro Te Mordeu, é adaptada para o teatro. Monstros desenhados por crianças ganham vida no espetáculo. No mundo dos monstros, universo da série de TV Que Monstro Te Mordeu, criaturas desenhadas por crianças ganham vida em bonecos manipulados por atores. Criado por Cão Hambúrguer e Teodoro Popovic, o programa infantil foi exibido na TV Cultura e no canal pago Discovery Kids entre 2014 e 2015, além de ter curtos episódios disponíveis em canal do YouTube. Agora a história é adaptada para o teatro sob a direção da premiada atriz Carla Cangiotto. A peça acompanha Lali, uma menina metade monstro que surge no monstruoso mundo. Ali conhece criaturas como uma poltrona cor-de-rosa, uma lata de lixo e o cérebro cientista.
No primeiro parágrafo, a respeito da expressão no mundo dos monstros, é correto afirmar que é um adjunto adverbial de tempo, intensidade ou de lugar. ABC? Tempo, intensidade ou lugar? Lugar. Lugar. E a vírgula que separa o adjunto adverbial é facultativa ou é obrigatória? Letra D ou letra E? Obrigatória. No trecho, o programa infantil foi exibido, a expressão em destaque é classificada como predicado, adjunto adverbial, sujeito, núcleo do sujeito ou núcleo do predicado. Eu vou ter que fazer análise sintática. Foi meu verbo, quem praticou a ação, o programa infantil. Então, estamos diante de um sujeito. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais presentes no texto. Criaturas desenhadas. É o adjunto adverbial? Não. Por crianças. Também não. Na TV Cultura. Já imagina um lugar. Em canal do YouTube. Outro lugar. E o programa infantil? Também não. Então, nós temos as letras C e D apenas. Tudo bem? Dúvidas? Não? 4. Assinale 2 exemplos em que a vírgula no adjunto adverbial, beleza, é facultativa. No mundo dos monstros, agora, uma menina metade monstro, ali e uma lata de lixo. Aí eu tenho que lembrar da regra. Eu tenho que colocar a vírgula, quando ela é facultativa, quando eu tenho palavras de pequena extensão, ou seja, uma palavra só. Aqui eu já tenho mais de uma e mais de uma. Só me sobraram as letras B e D. Apenas uma palavra cada uma. Certo? 5. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. Todos eles estão no final de frase. Aqui, é um adjunto adverbial? Não, eu tenho um verbo e complemento. No espetáculo, eu já tenho um advérbio. Lugar. Criaturas desenhadas por crianças. Não tenho. Aqui eu tenho verbo e complemento. Por atores. Também não. E no monstruoso mundo, também é adjunto adverbial. Então, nessa daqui é a segunda e a quinta. Certo? Posso ir para a próxima? Acrescente vírgula nas frases a seguir quando necessário. Obrigada, João. O professor, na próxima semana, aplicará a prova nesta turma. Eu tenho que localizar o meu advérbio. Minha locução, na próxima semana, está no meio da frase. Isso significa que eu devo colocar vírgulas dentro dessa locução, antes e depois. Então, ela vem isoladinha no meu meio da frase. No Rio de Janeiro, choverá muito neste fim de semana. No Rio de Janeiro é meu adjunto adverbial. Está no início da frase. Também vou colocar vírgula. Júlia nasceu no interior do estado. Está no final. Não mexo. O funcionário da loja, com muita educação, atendeu à solicitação da cliente. Com muita educação é o meu adjunto adverbial. Está no meio da minha frase, da minha oração. Ele vem entre vírgulas. Em frente à porta central do hotel havia muitos fãs do cantor. Qual que é meu advérbio aqui? Em frente à porta central do hotel. Início de frase, vírgula. Jairo mora em uma casa confortável. Não preciso colocar vírgula aqui. Com certeza ela se dará bem no teste. Aqui está meu advérbio, início de frase, vírgula. Certo? Alguma dúvida nesse? Posso mudar? Aê! 7. Leia
os títulos e faço o que se pede. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. A expressão classificada como adjunto adverbial é Brasil, a Bélgica, Bélgica e busca, busca vitória ou na fase final da Liga das Nações. Qual que vocês marcaram? 1, 2, 3, 4 a 5. Na fase final, isso. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição da adjunta adverbial. Então, nós temos 3 posições: início de frase, meio de frase e final. Aqui nós estamos no final, não vem vírgula. Se eu for fazer aqui no início, então eu vou ter que colocar na fase final da Liga das Nações, vírgula. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga. E se eu colocar no meio, Brasil, vírgula, na fase final da Liga das Nações, vírgula, encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Certo nesse? Dúvidas? Beleza. 2. Brasil conquista ouro e prata em Campeonato Mundial Militar de Voleibol. Verdadeiro ou falso? Brasil é adjunto adverbial aqui? Não. Ele é o meu sujeito. O adjunto adverbial é a expressão em Campeonato Mundial Militar de Voleibol. Meu verbo conquista, quem conquista, conquista algo. Conquistou ouro e prata, esse é o complemento. Aqui, então, é meu adjunto adverbial, tá certo? A expressão em Campeonato Mundial Militar de Voleibol poderia estar no início da frase? Poderia. Se a expressão em Campeonato Militar de Voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Sim, sempre que for no início, é obrigatória. Se a expressão estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Se eu coloquei aqui que é obrigatória, então aqui é falso. Novamente, 2 reescritas para o título, mudando a posição. Estamos no final, vamos colocar na frente e no meio. Então, na frente, em Campeonato Mundial Militar de Voleibol, vírgula, Brasil conquista ouro e prata. E a outra, Brasil, vírgula, em Campeonato Mundial Militar de Voleibol, vírgula, conquista ouro e prata. Dúvidas? Tranquilo? Aí. Como diminuir o impacto no meio ambiente com hábitos simples? A empresária Fernanda Cortes é autora do projeto Menos um Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Na opinião de Fernanda, a gente acha que joga as coisas fora, mas o fora é o próprio mundo. Na 8. Qual é a sua opinião sobre a atitude da empresária Fernanda Cortes? Vocês acham que ela está certa ou não? O que vocês colocaram aí? De opinião, né? O que vocês responderam aqui sobre a atitude dela? Põe para mim no chat. Eu acho que ela, Pode falar. eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa, porque o meio ambiente sempre tem que estar em cuidados. Certo. Tá bem. Alguém discordou da atitude dela? Ou todos vão de acordo? Mesmo que a gente não faça, né? De ficar levando a própria canequinha, o próprio copo, mas é uma atitude a ser pensada e é uma atitude correta, né? Foi de acordo também, pontinho, tá? E agora, no colégio, teve algum projeto que visa a melhoria do ambiente? Vocês lembram de alguma coisa que o colégio tenha feito para melhorar isso? Ou não, o colégio não fez nada? Não que não fez ou não que não lembra, Gustavo? Ou as duas coisas? Ah, não lembra. Mas tem sim. Vamos ver se alguém lembra o que o colégio fez no comecinho do ano.
visando nesse impacto do meio ambiente. O que causa, né? Já estava assim, já estava, Gustavo, já estava na escola. No comecinho deste ano, fizeram cartaz, então, também, né? Vocês fazem, às vezes, atividades em ciências também, sobre reciclagem. E o que a escola fez? Alguém lembra? Lembraram do tema da feira cultural. Qual que foi o tema de vocês da feira? Tema da feira cultural do ano passado. Não, teve um negócio que a escola fez este ano. Ah, da horta vertical, sim, foi no ano passado, é verdade. Teve horta vertical. O que o colégio fez este ano tem até a ver com isso que a gente acabou de ler. O colégio, na primeira semana de aulas, ele deu para cada um squeeze. Lembram? Acho que está escrito hora de tomar água, uma coisa assim. Já pensando nesse impacto para parar de utilizar os copinhos descartáveis. Então, o colégio fez a parte. Lembrou, né, lá? Lembrou, sim. Então, tivemos sim essa parte. Sobre o texto lido, é correto afirmar que as expressões em 2015 e em um ano são adjuntos adverbiais. B. A vírgula opcional das expressões em 2015 e em um ano. Ou a vírgula é obrigatória nessas expressões. A expressão meio ambiente é o adjunto adverbial e deveria ter sido utilizada a vírgula antes da expressão meio ambiente. Quais que vocês assinalaram? A, B, C, D e E. C, sim, é obrigatório nas expressões, certo? E falta mais uma. Além da C, nós temos a letra? Exato. E? A e C. O meio ambiente não é adjunto adverbial. Então, só podia ser A e C. 10. Escreva os períodos propondo outra posição para as expressões em destaque. E observe a utilização adequada da vírgula. Então, eu poderia colocar, já tem até aqui bonitinho para vocês sublinhado, né? Já está no começo. Eu posso pôr no meio ou eu posso pôr no final. Se eu optar por colocar no final, não vou colocar vírgulas. Se eu colocar no meio, aí sim eu devo colocar a vírgula. Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Aí vocês escolhem uma das duas. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Então, eu posso colocar, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos, vírgula, em um ano, vírgula, que demorariam 200 anos cada. Ou eu poderia colocar, começaria a partir daqui do ela deixou de usar para se decompor em um ano. Certo? Dúvidas? 11. Escreva para as alternativas a seguir um período para cada posição de adjunto adverbial. Então, você tem que ter no início, meio e fim. Atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Na semana passada, minha mãe comprou várias frutas. Então, eu vou colocar no início. Na semana passada, vírgula, minha mãe comprou várias frutas. Minha mãe, vírgula, na semana passada, vírgula, comprou várias frutas. Ou minha mãe comprou várias frutas na semana passada, sem vírgula. A, B. Os profissionais deste hospital atenderam meu amigo com muita dedicação. Não uso vírgula. Se eu colocar aqui no meio, eu coloco vírgula. E se eu colocar aqui no início, também eu coloco a vírgula. Certo? Foi isso que vocês fizeram? É tudo para ir treinando os adjuntos adverbiais. Faltou mais um, tira mais um. Que faltou a linha aqui, ó. Tava assim a primeira. O exercício vai ficar incompleto para vocês aí no instantâneo. Aê! Durante o dia, visitamos os pontos turísticos da cidade. A mesma coisa. Durante o dia, vírgula.
Visitamos, vírgula, durante o dia, vírgula, os pontos turísticos da cidade, ou visitamos os pontos turísticos da cidade durante o dia, sem vírgula. Naquela tarde, vírgula, fui ao supermercado comprar suprimentos, ou fui, vírgula, naquela tarde, vírgula, ao supermercado comprar suprimentos, ou fui ao supermercado comprar suprimentos naquela tarde. Pouco depois ele avistou a menina, pouco depois, vírgula, ou ele avistou, vírgula, pouco depois, vírgula, e você faz a frase inteira sem colocando o advérbio lá no final. Dúvidas? Tranquilo? A gente para então por aqui. Exercício, beleza. Paramos o exercício 11. Fizemos até a letra E, fica faltando o 12 até o 15, a gente corrige na outra aula, que será amanhã. A gente termina essa correção, beleza? Então, até amanhã, boas aulas ainda aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, Pro. Tchau.